Do livro Vinha de Luz, capítulo 2, de 180, Vê como vives, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 2, de 180, Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida, em si, não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas, indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desviando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está nos negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem, um dia, a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951.
Querido amigo, querida amiga, aqui estamos no capítulo 2 do livro Vinha de Luz. Neste capítulo 2, Emmanuel intitulou de Vê como vives. Com esse título, ele nos pergunta: vê como vives, isto é, como você está vivendo. Em relação a isto que ele está nos ensinando. E ele utilizou esta passagem que foi anotada pelo apóstolo Lucas, no capítulo 19, versículo 13, que Jesus disse, foi quando Jesus contou esta parábola, que um determinado senhor, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então a parábola conta que um senhor muito rico, ele chamou 10 servos e deu para cada um deles uma mina. Uma mina é o mesmo que talento, ou seja, dinheiro, era uma espécie de dinheiro na época. E esse senhor, ele deu para esses 10 servos, um talento cada um, e disse que era para eles negociarem, como está escrito, negociar até que eu venha. Foi expressamente dito que eles tinham que negociar, não é? Muito bem. E quando esse senhor voltou, ele foi pedir contas. E ao primeiro que ele perguntou, dos 10, ele disse: meu senhor, aqui de uma mina, né, de dinheiro, eu estou lhe dando de volta 10. Então ele multiplicou por 10. E o senhor, então, disse para ele que ele tinha condições de administrar 10 cidades. Ou seja, o senhor disse que ele tinha condições. Foi o prêmio que ele ganhou, né? Ele subiu de posto ali. O senhor deu mais responsabilidade para ele, porque viu que podia dar. Da mesma forma, ele chamou o segundo, e o segundo disse: olha, eu desse um talento, né, ou uma mina que o senhor me deu, eu consegui mais 5. E ele então elogiou aquele servo, não é? E disse que ele era credor de muita coragem, muita competência, muito desvelo, né? Pela coisa que era dele. E aí disse que ele ia administrar 5 cidades. E ao chamar o terceiro disse: meu senhor, a sua mina, ou o seu talento, está aqui no meu lenço. Eu fiquei temeroso, porque eu sei que o senhor colhe onde não plantou, aquelas coisas, né? Então é uma pessoa muito rígida, né? E eu fiquei com medo. E está aqui o talento, ou a mina. E aquele senhor então ficou muito bravo com ele, porque disse que ele poderia ter levado esse talento, essa mina, até os banqueiros, para que pelo menos recebesse ali, naquele momento, os juros, não é? Mas ele não fez nada disso. E aí ele mandou aquele servo embora. Veja bem, aqui essa passagem foi quando Jesus estava explicando como era o reino de Deus. E os talentos, ou as minas, são aquilo que nós recebemos de Deus, não é? As virtudes que nós recebemos.
E é isso que nós temos que refletir, o que estamos fazendo com essas virtudes que nós temos, não é? Essas oportunidades que nós recebemos de Deus, o que nós estamos fazendo com ela? Ou com elas, não é? Ao invés de ser uma só virtude. Então Emmanuel, ele começa a dizer, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então Emmanuel está nos trazendo uma coisa muito interessante, que ele disse que com a madureza de raciocínio, o homem, né, já tendo essa madureza precisa, ele vai perceber que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. E que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então é muito interessante essa colocação, porque se nós passarmos a viver, não é? Assim, dia após dia, lembrando que Deus, não é? Nos forneceu um grande conjunto de negócios espirituais, não é? E que a nossa vida é um ato religioso permanente, ou seja, nós temos que estar agindo de uma forma cristã em todo momento das nossas vidas. Então o ato religioso, ele é a consagração disso. E que nos prendem a Deus. Então é isso que nós temos que conseguir a ser, estando nessa madureza do raciocínio. Nesta outra parte, ele diz, por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Então ele está dizendo que, por enquanto, até aquele momento que estava escrevendo isso, né, o mundo estava só exigindo testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Então ele está se referindo a todas aquelas pessoas que estivessem à frente de um ato religioso, tomando conta de uma doutrina, seja católica, protestante, espiritista, enfim. Então, é um testemunho de fé, era o que era solicitado. Veja bem, então o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas. Agora vamos ver o que realmente estava sucedendo. Dizer que os católicos romanos rodeiam de exigências aos sacerdotes, desviando-lhes o apostolado. Então, os próprios católicos assediavam, vamos dizer assim, os sacerdotes, tomando seu tempo, não é? Ao invés dele estar com testemunhos de fé. Ele estava ali somente fazendo as exigências daqueles católicos, o que desvirtuava-lhes o apostolado. Então, havendo isto, há o desvio do apostolado do sacerdote. No terceiro parágrafo, ele diz, os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Então ele está dizendo que os protestantes, que rezam a cartilha do protestantismo, na maioria atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Isto é, eles querem que o culto seja ali rigorosamente executado daquela forma, desde o início até o final, não é? O que faz o pastor ter problemas, porque ele não está somente para aquilo, ou talvez aquilo seja até deixado de lado.
Ele tinha que estar tendo testemunho de fé, trabalhando, fazendo, dando exemplo para que ele pudesse estar dando ali o testemunho para aqueles evangélicos, não é? É onde ele diz, nessa outra parte, os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiums as supremas demonstrações de caridade e pureza. Então os espíritas, eles reclamam dos doutrinadores e médiums. Isto é, reclama deles. Por quê? Porque acha que eles podem dar mais. Então reclama as supremas demonstrações de caridade e pureza. Então, os espiritistas, eles querem que os doutrinadores e os médiuns sejam a caridade e pureza. Isto é, o quê? 100% puro. Só porque eles têm essa atividade. Seja do doutrinador, seja do médium. E não é assim. E não é assim. Aí ele continua dizendo, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então veja bem, se esses médiuns, esses doutrinadores, estão trabalhando, não se pode exigir deles o que eles não podem dar. Eles só vão dar o que têm. Você não pode exigir da criatura pureza. Por quê? Ou demonstração de caridade. Porque ela é uma pessoa falível, assim como todos nós. E se colocar toda a responsabilidade em cima delas, elas acabam entrando em parafuso. Né? Fica uma coisa muito ruim. E ele continua dizendo, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, ele coloca, fazendo exatamente isso, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis, que são de quem? Doutrinadores e médiuns. Então, a luz da verdade da nova revelação não constitui somente isso. É muito maior, não é? E ele continua dizendo, urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Então ele está afirmando, Emmanuel, urge considerar, ou seja, vamos fazer rápido. Porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Então, isto é um dever de todos nós. Todos nós temos dever. Nós não podemos passar o nosso dever para um doutrinador, um médium. Não é? Nada disso. O dever é de cada um. Cada um tem o seu dever. Não é? Nós não podemos chegar para um pastor ou chegar para um espiritista, um doutrinador, olha, está aqui a minha responsabilidade, eu estou passando para você. De jeito nenhum. Não é? E então essa questão é muito interessante, porque ele fala, urge considerar, porém que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Nesta outra parte, ele diz, cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Então, cada criatura foi chamada. Ninguém foi chamado mais do que você, não é? O pastor, o médium ou qualquer pessoa que está em destaque na casa de oração, ele está ali não porque ele é melhor, não. Ele está ali cumprindo uma tarefa igual à sua. Ele pode estar ali estando à mostra para todos, mas aquilo é até uma coisa delicada, porque ele vai ter que trabalhar o quê? A sua vaidade,
não é? Esse orgulho, eu estou aqui na frente, eu sou o melhor, não tem nada disto, não é? Então, cada criatura foi chamada para trabalhar pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Então, cada um de nós foi convidado para trabalhar no setor, cada um no setor dos trabalhos espirituais na Terra. Isto é, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós estamos trabalhando para a providência divina. E ele dá alguns exemplos. Ele diz: o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Então, aquele que é um comerciante, ele está negociando suprimento, negócio de suprimento e de fraternidade. Então, como ele está em contato ali com as pessoas, ele pode fazer isso. Ele está comercializando e está suprindo as pessoas daquilo que elas precisam, né? Mas tem que ser fraternos com ela, com todas as pessoas que ali chegarem. Aqui está, o administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Então, aquele que é administrador, ele pode permanecer nos negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Veja bem que ele pode fazer isso estando trabalhando numa empresa, mas a cabeça dele quer fazer o melhor. Continuo dizendo, o servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Então, aquele que serve, aquele que é um subalterno, para ele está aprendendo obediência e edificação, ou seja, edificar, construir, né? Assim como as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Então, o pai e a mãe têm os seus empregos, mas quando chega em casa, ele tem ali negócios de renúncia, porque ele vai ter que exemplificar, mesmo que ele não seja aquela pessoa, não é? Mas se ele ver uma coisa errada, e suponhamos que a pessoa seja mentirosa, mas naquele momento está vendo que o filho está mentindo, ele tem que corrigir. Tem que corrigir. Então, por isso que essas mães e esses pais têm uma renúncia, uma exemplificação e devotamento muito grande. Nesta outra parte, ele continua dizendo: o carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Então, o carpinteiro, ele fabrica colunas, que seriam pilares, as formas, né? Mas ele pode também fabricar essas colunas do templo vivo do lar, não é? Então, ele pode fazer isso. Ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. E realmente, isso é fato. E o cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então, veja bem, o cozinheiro, ele trabalha tanto para o operário quanto para o sábio. Para todos, enfim. E aí ele diz: todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Então, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Ele continua nessa outra parte. Ele continua dizendo: os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Olha, usufrutuários é todo aquele que usufrui. Todos nós somos usufrutuários dos patrimônios, não é? Que pertence ao Pai, como essa terra, não é? Nós estamos aqui porque Ele construiu essa terra, não é? O nosso corpo, que vem da matéria, que também é do Pai, que nós recebemos, não é? Essa nossa vida aqui agora, a nossa criação lá atrás, não é? Então, todos esses patrimônios pertencem ao Pai.
E nós encontramos no campo de oportunidades presentes negociando com os valores do Senhor. Ou seja, nós, de posse desses patrimônios, nós temos que negociar, encontrando essas oportunidades presentes de negociar com os valores do Senhor. Ou seja, nós temos que passar para frente, nós temos que ensinar as pessoas, não é? E ele continua dizendo, em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Então, em relação a essa verdade que foi dita anteriormente, né, ele está chamando a mim, a você, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus. Então, não é o seu desejo que vai prevalecer, é o desejo de Deus, não é? Nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Então, se você recebeu um corpo, se você recebeu uma bela voz, se você recebeu mãos, não é? Enfim, habilidade para qualquer coisa, você tem que dar conta ao Senhor. Então, diante dessa última colocação, é que nós temos que refletir. Como que nós vamos refletir sobre isso? Como sempre, o último painel é aquele que dá o fechamento e que Emmanuel nos põe para refletir, para pensar, não é? Então, como está você? É exatamente o título da lição, não é? Que fala, vê como vives. Então ele está chamando para você ver como você está vivendo, para que você possa melhorar cada dia mais. Foi muito bom estar com você, espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade. Fique com Deus.